A Rússia chegou ao limite. Uma grande revolta interna começou e cidadãos querem destruir o exército de Putin. Um movimento anti-guerra realizou uma onda de sabotagens, destruindo dezenas de locomotivas que transportavam armas e munições para a invasão. O efeito é devastador. 70% do transporte militar russo é por trem. Por isso, esses ataques impactam desproporcionalmente as linhas de frente, forçando o exército russo, já em dificuldades, a canibalizar sua logística. Essa revolta responde diretamente à ordem de Putin. Enquanto a televisão do Kremlin prepara a população para números de baixas ainda maiores, soldados agora estão desertando ativamente das linhas de frente. Para evitar isso, comandantes russos foram orientados a algemar seus soldados a tropas feridas. Assim, podem forçá-los a retornar à luta. Por tudo isso, os russos estão aos poucos descobrindo a verdade sobre a guerra e como ela vai para Putin. E é por isso que Putin está morrendo de medo da própria população. Podemos ver isso se olharmos para quanto ele está gastando com segurança interna. Em 2021, antes da invasão começar, a Rússia estava gastando cerca de 2 trilhões de rublos por ano. 3 anos depois, a Rússia já gasta o dobro. 4 trilhões de rublos por ano. Mas mesmo com esse valor tão alto, parece que não é suficiente. No dia 6 de novembro, vimos um exemplo claro disso. O vídeo em sua tela foi publicado há 2 dias pelo Movimento de Resistência Liberdade da Rússia. Eles fizeram uma série de sabotagens no país, destruindo locomotivas que Putin usa para levar armas e munições à Ucrânia. Na declaração que foi publicada junto com o vídeo, o movimento disse que deu um golpe poderoso na logística do exército de Putin. Enquanto alguns desistiram e descansam, eles seguem agindo e alcançando novos patamares. Eles concluíram dizendo que a resistência da legião segue crescendo e se espalhando pelo país. A escória de Putin viverá com medo e esquecerá o que é segurança. Agora, isso foi um recado direto para o pequeno Vladimir em pessoa. Mas veja, o que mais assustou ele não foi a declaração, e sim o fato de que esse não foi um evento isolado. Há uma semana, no fim de outubro, outro grupo atacou várias estações ferroviárias, interrompendo o fluxo de suprimentos militares. O mesmo grupo havia realizado outro ataque apenas algumas semanas antes disso, no início de outubro, e mais um em setembro. Esses ataques estão aumentando a cada mês, à medida que Putin fica cada vez mais fraco. E há um motivo pelo qual essas pessoas estão mirando trens. Veja, a Rússia é um país grande, embora pareça que não seja o suficiente para Putin. Mas ser um país grande significa que os trens são uma ótima maneira de transportar coisas por toda a nação. O que é vantagem de um lado é ponto de estrangulamento de outro. 70% do transporte militar russo ainda é feito por trens. Destruir 1 ou 2 trens ou uma linha férrea impacta de forma desproporcional o abastecimento do exército russo. A melhor parte de tudo isso é que a Ucrânia está aprendendo com os russos. Na noite passada, a Ucrânia realizou seu próprio ataque, e desta vez, a Ucrânia estava mirando em um trem de transporte russo durante o transporte. Dá uma olhada. Agora, nesse vídeo, você viu um depósito de óleo explodindo, 2 trens e depois mais um depósito de óleo. Acredito que todos já entendem por que a Ucrânia ataca a infraestrutura de energia. Já discutimos bastante isso. Também é importante entender por que eles miram nos trens e atacam durante o trajeto. Veja este relatório. A Ucrânia fez um ataque parecido a um trem no fim de agosto, e a ferrovia foi consertada 2 meses depois. No dia em que a ferrovia recém-reparada voltou a operar, a Ucrânia a atacou novamente. Agora, eu não sei por que está levando tanto tempo para a Rússia consertar suas linhas ferroviárias, considerando o quão importantes essas linhas são para o transporte. Se eu adivinhasse, seria só suposição. Todos os operários de manutenção estão consertando as refinarias. Por isso, as linhas ferroviárias ficam para trás. Ou pode ser porque a Companhia Ferroviária Russa, maior empregadora do país, enfrenta dificuldades e cogita demissões em massa.
De qualquer forma, é ótimo para a Ucrânia que a Rússia esteja demorando tanto para consertar tudo. Agora, a Ucrânia não mira só trens russos, mas também soldados russos em trânsito. Ou seja, antes dos soldados chegarem à linha de frente, os ROMs ucranianos já os eliminam. Eles estão eliminando muitos. Veja este relatório, segundo um correspondente de guerra russo. Quero enfatizar que quem relata isso é pró-Rússia, então preste atenção no que ele vai compartilhar. Segundo ele, devido aos drones ucranianos, a chance de um soldado chegar à linha de frente é de 50%. E a expectativa média de vida de um novo soldado na linha de frente é de 12 dias. Sempre que ouço 50-50, lembro desse filme. Dá uma olhada. Ei, sério, isso é seguro? Dirigir até Bagdá? Sim, muito seguro, 50-50. 50-50, ou seja, metade de chance de viver, metade de morrer. Putin já sabe de tudo isso e não liga. Na verdade, ele está disposto a sacrificar mais pessoas só para ter mais território na Ucrânia. Por isso, comandantes russos são premiados por conquistar território. Eles não recebem prêmios por salvar vidas ou manter baixas. Na verdade, se você é premiado apenas por conquistar território, como faz isso? Você manda o máximo de pessoas que conseguir e depois espera conseguir mais gente. É exatamente isso que está acontecendo na linha de frente, e isso vai continuar acontecendo enquanto essa guerra durar. É por isso que a televisão do Kremlin já está preparando a população russa para números de baixas ainda maiores. Isso foi o que eles exibiram ontem mesmo. Sem esse conceito, isso existe. Conceito? Fortaleza moral de um exército refere-se ao quanto de perdas ele suporta antes de se sentir derrotado em um conflito ativo. Começa a recuar. Para o exército europeu, é 30%, para o exército russo, é 70%. Isso é só quando 70% da força foi perdida. Começam a surgir pensamentos como, talvez estejamos perdendo. Isso é toda a diferença. Esses propagandistas não se importam com quantos russos morrem, pois seus familiares não vão à linha de frente. Lembro de 2023, quando Jason J. Smart expôs publicamente Vladimir Solvoley, o maior propagandista da Rússia. A hipocrisia. Daniel, filho de 21 anos do propagandista Vladimir, está trabalhando como modelo em Londres. Embora Vlad peça guerra à Ucrânia, não mencionou isso, nem que seu filho mais velho foge do alistamento. Os russos ficaram furiosos com a notícia, que repercutiu tanto nas redes sociais que Solovroy precisou comentar em seu programa de televisão. Ele basicamente disse: "Olha, meus filhos estavam em Londres, mas não estão mais. Eles voltaram para Moscou." Mas ele não mencionou que seus filhos não se alistaram nessa invasão. Eles estavam, na verdade, morando em seu apartamento de vários milhões de dólares em Moscou. Enquanto Vladimir estava chamando todo mundo na Rússia para ir para a guerra, eu fico me perguntando por que ele fazia isso. Bem, adivinha só, mesmo que Putin e seus propagandistas não se importem. O povo russo está começando a questionar por que seus familiares estão sendo enviados para o abate. Ouça o que essa senhora russa postou há poucos dias. Primeiro, eles mobilizaram o primo dele. Primeiro, meu primo foi mobilizado, depois meu irmão foi, e agora os dois estão em caixões. Meu primo foi mobilizado, ele foi para uma missão e foi declarado desaparecido em combate. Meu irmão disse: "Eu vou encontrá-lo." No início, ele foi para Bakhmut e ficou lá quase um ano. Depois, ele saiu de licença. Ele sofreu um ferimento. Ele ficou em casa por meio ano. Ele ficou em casa por esse tempo. Depois ele voltou. Resumindo, todos com quem ele serviu já haviam falecido. Então ele voltou para a unidade dele, mas já havia outros caras lá. Ele foi para Kursk. Foi para Kursk com... Resumindo, eles desapareceram na primeira missão. Meu primo mobilizado também está desaparecido. Meus tios receberam uma carta solicitando o DNA deles. Ucrânia e Rússia trocaram sacos de corpos e acharam o registro geral do meu primo em um deles. Como ele foi parar lá? Resumindo, houve uma correspondência de DNA com parte da medula espinhal e mais alguma coisa. E ali o DNA coincidiu. Isso era tudo o que restava do meu primo para eles enterrarem. Mas pelo menos agora, ele não vai a lugar nenhum.
Mas tudo bem. Por isso, muitos soldados russos ignoram seus comandantes na linha de frente. E pior ainda, às vezes eles simplesmente estão desertando completamente da linha de frente. Recentemente, a inteligência ucraniana interceptou uma conversa entre 2 soldados russos. E eles estavam tentando descobrir por que a operação de assalto que eles ordenaram foi adiada. Bem, aconteceu que cerca de 20 soldados simplesmente se recusaram a cumprir a missão suicida. E além disso, eles pararam de se comunicar com o comando deles. Segundo a terminologia russa, os 500 são os que se recusam a lutar, desertores ou quem desobedece ordens. Agora, ouça este áudio. Sim, recebi a informação. Agora vamos ver o que acontece com esses idiotas. Se não, eles estão ferrados. Entendi, sim. Tem cerca de 20 pessoas sentadas lá, uns 500 acho. Estão criptografando pelo comando. Droga. Sim, entendi. Bem, parece que esses também estão se escondendo. Sim, entendi. Ok, agora declare eles como desertores. Entendi, sim. O que Putin faz para evitar essa tendência? Bem, ele está literalmente dizendo aos seus comandantes para algemar os soldados a outros militares que estão feridos. Assim, as pessoas não podem fugir e ele as obriga a lutar, mesmo sabendo que vão morrer. Não sou eu quem diz isso. Isso é de um soldado russo na linha de frente. Veja só. Qual é o seu nome? Exército da Rússia? Veja o chamado Exército Russo. Pessoas são algemadas e recebem spray de pimenta contra a vontade. Isso é normal? Aqui, estamos sentados algemados. As pessoas não querem ir para a linha de frente depois de terem sido capturadas, e elas têm o direito de recusar. E o que eles estão fazendo? Eles levaram nós 2 contra a nossa vontade. De chinelos, com as pernas machucadas. Aqui estão os chinelos. Tenho estilhaços nas pernas. Aqui pernas feridas e estilhaços. Pessoas de muletas estão sendo levadas à força. Eu não passei pela comissão médica militar. Não passei por nada. Este homem também não passou por nada. Pra quê? Eles só jogam a gente lá como carne. Quero que alguém resolva isso. O que acontece na Rússia? Unidade Militar número 24.776. É assim que é. É isso que eles fazem. Peço que investigue e nos ajude. Não queremos morrer. Estamos em choque. Já estávamos lá. Por favor, ajude. Políticas como essas são exatamente o motivo pelo qual estamos vendo cada vez mais russos simplesmente se renderem às forças ucranianas. Eles sabem que, se renderem, podem ver a família novamente. Os ucranianos aprenderam isso após entrevistar um desses prisioneiros de guerra. Um deles, basicamente disse que se rendeu porque queria ver a mãe dele novamente. E ele tinha apenas 21 anos. Essa é uma das partes mais tristes dessa guerra, que já custou tantas vidas russas. Os soldados russos estão ficando cada vez mais jovens a cada mês. Acho que devo desistir, não quero morrer. Tenho 20 anos. Sem hesitar, preciso me render. Não quero morrer. Tenho 20 anos, afinal. Eu também prometi para minha mãe que eu voltaria. Isso aqui está completamente ferrado. Quando as avós choram aqui, é uma loucura do caramba. Vovô e vovó foram para algum lugar, provavelmente buscar água, e foram mortos por um pássaro. Não vá para a guerra. Isso tudo é um completo absurdo. O que está acontecendo aqui? Disseram que em breve iriam levar as pessoas do acampamento. Bem, ou eles já estão levando aqueles com hepatite e vírus da imunodeficiência humana. O Esquadrão Guarda-Chuva foi chamado. Eles levam os com hepatite. Quem o Esquadrão Guarda-Chuva vai chamar? Agora, como vocês já devem saber, a Frente Procross está enfrentando alguns dos combates mais intensos desta guerra. Isso ocorre porque Putin mandou as forças russas tomarem a cidade até 15 de novembro. Bem, ontem mesmo eu me sentei com o ex-Sea, Air and Land da Marinha Chuck Farr. E nós analisamos muitos vídeos que estão saindo de operações que estão acontecendo na linha de frente. Não posso mostrar esses vídeos no YouTube porque são de guerra e violam as diretrizes da plataforma. É exatamente por isso que começamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Isso significa que podemos fornecer uma cobertura totalmente sem censura de tudo o que está acontecendo na Ucrânia e ao redor do mundo.
Você pode, na verdade, ir lá e assistir ao episódio mais recente de Battlefield Breakdown com Chuck Farr agora mesmo. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura, definitivamente vá conferir o basicsinsider.com. Você pode usar o link na descrição ou escanear o QR Code na tela. Ao se inscrever, você acessa todo o conteúdo já produzido e o que será feito futuramente. Você também estará apoiando o canal e nossa cobertura. Muito obrigado! Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.